A humildade de espírito, com eira e com beira, é o trigo do céu. Porém, a pobreza de espírito, sem eira e sem beira, é o joio do maligno. Repetindo em canto gregoriano, a humildade de espírito, com eira e com beira, é o trigo do céu. Porém, no contraposto, a pobreza de espírito, sem eira e sem beira, é o joio do maligno. Continue todos os dias, verbalizando para você mesmo, falando para si mesmo, discursando na segunda pessoa do singular. Tu, você é super rico. Você é super rico. Tem muita independência financeira e fé no Altíssimo. E o que é mais importante, é humilde de espírito, com eira e com beira. O melhor da vida é a humildade de espírito, com eira e com beira. E o pior da vida é a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Você já foi rico e de baixa renda. É melhor ser super rico, ter saúde, ser elegante e humilde de espírito, com eira e com beira. Do que ser de baixa renda, ser doente, intolerante e pobre de espírito, sem eira e sem beira. Veja o melhor da vida. É ser super rico, ter saúde, ser elegante e humilde de espírito, com eira e com beira. E o pior da vida? O pior da vida é ser de baixa renda, ou ser um pudim de cachaça, ser doente, intolerante e pobre de espírito, sem eira e sem beira. Um tem muita independência financeira. Observe, um tem muita independência financeira e o outro tem pouco dinheiro. Porém, ambos são felizes, muito felizes. Por quê? Porque são humildes de espírito, com eira e com beira. São espiritualmente humildes, com eira e com beira. Muito ouro, muita prata. Muito ouro, muita prata. Muito ouro, muita prata. Abraão, rei Davi, rei Salomão e Jó. Muita independência financeira, com fé no Altíssimo, é melhor. Muita independência financeira, com fé no Altíssimo, é melhor. Abraão, rei Davi, rei Salomão e Jó. Muito ouro, muita prata. Muito ouro, muita prata. Tudo o que é incapaz de te destruir. Tudo o que é incapaz de te destruir, ó Brasil, terra de Santa Cruz, te torna cada vez mais forte. Tudo o que é incapaz de te destruir, ó Brasil, torna você cada vez mais forte. Você continua firme e forte e tem tudo para destruir todos os teus adversários, todos os teus inimigos. Quando você arranca a raiz, a árvore morre. Corte o mal pela raiz. Por quê? Porque quando você arranca a raiz, a árvore morre. E antes de apresentar o capítulo 1, 2 e 3 do Sefer Yetzirah, vou apresentar o capítulo 1 do livro de Ezequiel. Sefer Yetzirah, Rabino Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, o livro da formação, editora
e livraria Sefer, teoria e prática. Chapter 1, letter Axe, boi. 1.1, com 32 caminhos místicos de humildade de espírito, gravou Yao, Yod-He Vav-He, Yod-He Vav-He, Yod-He Vav-He, Yao, o comandante dos exércitos, o Pai de Israel, o Pai vivo, infinitamente poderoso, Rei do Universo, presidente do mercado mundial globalizado, MMG, El Shaddai, clemente e misericordioso, de novo, humilde de espírito, elevado e sublime, que mora na eternidade, cujo nome é sublime. Ele é sublime e consagrado, sagrado, e criou seu universo. Agora, crie o seu universo, now. Crie o seu universo, com 3 livros Sefarim, com texto Sefer, com número Sefer e com comunicação Sipur. 10 Sefirote do nada e 22 letras alicerce, fundação. 10 Sefirote do nada, 1.2, 10 Sefirote do nada e 22 letras pavimento, 3 progenituras, 7 duplas e 12 elementares, fundamentais. 1.3, 10 Sefirote do nada, niente, no número dos 10 dedos, 5 opostos a 5, com uma única aliança, precisamente no centro, no meio, na circuncisão do idioma e na circuncisão do falo. 1.3. É olvidado. Apresento agora o primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Depois continuamos com Sefer Yetzirah, capítulo 1, parágrafo 4. 1.4. A primeira visão de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 7. O trono do comandante, o trono de Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias glorificado. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O firmamento se abriu e eu tive uma visão do Altíssimo, Yahushua HaMashiach glorificado. Quando isso aconteceu, faziam 5 anos que o rei Joaquim estava preso, ali na Babilônia, na beira do rio Quebar. Eu ouvi o Altíssimo falar comigo e senti o seu poder. O Altíssimo, Yahushua HaMashiach glorificado, Yahushua o Messias glorificado. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o firmamento estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais, 4 seres vivos. A sua forma era humana, de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, 4 mãos de ser humano, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, de ser humano.
Do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi, e atrás, a cara, a face, era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia algo que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. Relâmpagos. Relâmpagos no Sefer Yetzirah é o fogo da água. Relâmpago, fogo da água. Parágrafo 14, Ezequiel capítulo 1. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada, e assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos, estavam cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, do chão, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia algo que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Acima das cabeças dos animais havia algo que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Será que ele estava vendo um helicóptero super moderno? Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Altíssimo Todo-Poderoso. Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias glorificado, de Apocalipse capítulo 1 e capítulo 19. Mais precisamente, Apocalipse capítulo 1, do parágrafo 11 ao 12, e Apocalipse capítulo 19, do parágrafo 11 ao 12, 11 ao 19. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. Acima da cobertura curva havia algo parecido com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris, tinha as 7 cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença do esplendor de Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias glorificado. Esse foi Ezequiel, capítulo 1. Sefer Yetzirah 1.4. 10 sefirot do nada, 10 e nunca 9, 10 e nunca 11. Entenda com humildade de espírito, seja humilde de espírito com entendimento. Examine com elas e sonde delas. Faça com que cada virtude se erga sobre sua essência e faça o Criador, o Altíssimo, sentar em sua base, seu lugar. 10 sefirot do nada,
Sua medida é 10, que nunca tem fim. A profundidade do princípio, a profundidade do fim, a profundidade do bem, ou seja, a profundidade da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. A profundidade do mal, ou seja, a profundidade da pobreza de espírito, sem eira e sem beira. A pobreza do maligno. A profundidade do acima, a profundidade do abaixo, a profundidade do leste, a profundidade do oeste, a profundidade do norte, a profundidade do sul, o mestre único, Yahshua HaMashiach, Yahshua o Messias glorificado, glorified, Rei fiel, domina sobre todas elas, desde sua sublime morada até a eternidade das eternidades. 1.6 10 Sefirot do nada. Sua visão é como a aparição do relâmpago. Seu limite infinito, infinitude. E sua verbalização, nelas está, correndo e retornando, indo e vindo. Ezequiel 1.14. Apresse-se, condicione-se a seu dito como um furacão, e diante do seu trono, prostre-se. 1.7 10 Sefirot do nada. Seu fim está contido em seu começo delas, e seu começo no seu fim, como a chama em uma brasa incandescente. Porque o Mestre é único. Ele nunca tem segundo. E antes do um, o que você pode contar? Nada. One point A. 10 Sefirot do nada. Que a tua boca, 10 Sefirot do nada. Que a tua boca fale pouco, quase nada. E o teu coração pense pouco, quase nada. Digo, quando na presença dos tolos idiotas úteis. E se seu coração correr, retorne ao lugar. Por isso está escrito, as Hayot corriam e retornavam. Ezequiel 1.14. A consideração disto, uma aliança foi feita. Los seres iban y venían rápidamente como si fueran relámpagos. Ezequiel 1.14. 10 Sefirot do nada. É o fôlego de Yahshua HaMashiach, vivo. Yahshua HaMashiach, Yahshua o Messias glorificado. De Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 19. Digo, Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16, e Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. 1.9 10 Sefirot do nada. É o fôlego de Yahshua HaMashiach vivo, glorificado, glorified, abençoado, beneficiado e bendito é o nome da vida dos mundos, dos universos, a verbalização do fôlego e a palavra. E este é o fôlego sublime, santo, Ruach HaKodesh. 1.10 2 Fôlego do fôlego. Com estes grave e confeccione, esculpi 22 letras pavimento, 3 progenituras, 7 duplas e 12 elementares fundamentais, e um só fôlego vem delas. 1.11 3 Água do fôlego. Com esta grave e confeccione, esculpi 22 letras do caos e do vazio, da lama e do barro, grávias como um tipo de jardim. Confeccione-as, esculpi como um tipo de muro. Cubra-as com um tipo de teto, e derrame neve sobre elas, para se tornarem em pó, areia. Segundo está escrito,
Para a neve ele disse, torna-te terra, areia. Job 37.6. A Escritura declara que a terra era caos e vazio. Os cabalistas fazem notar que terra, Eretis, é uma verbalização feminina. E ensinam que alude a Malhut, o arquétipo do feminino. Eretis, Israel. 1.12. 4. Fogo da água. Fogo da água. Com estes grave e confeccione. Esculpi o trono de esplendor. O esplendor de Yahushua HaMashiach e Yahushua o Messias glorificado. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16. E Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. 4. Fogo da água, com estes grave e confeccione, esculpi, o trono de esplendor, serafim, ofanim, e sublimes hayot, santos seres vivos, e anjos ministros. Destes três, funde a sua morada, como está escrito, Psalm 104.4. Passa seus anjos de fôlegos, seus ministros de fogo flamejante. 1.13. Escolha 3 letras entre as elementares, fundamentais, no mistério das 3 mães. Aleph, Mem, Shin, Emesh, ontem à noite, Yerisera, yesterday at night. Estabeleça-as em seu grande nome, e com elas cele 6 extremidades. 5. Cele o alto, volte-se para cima, up, e o cele com Yod Revav. 6. Cele o abaixo, volte-se para baixo, down, e o cele com Revav, Yod Vav, Yod Vav. 7. Cele o leste, volte-se diretamente para a frente, e o cele com Vav Yod Re. 8. Cele ao leste, volte-se para trás, e o cele com Vav Re Yod. 9. Cele o sul, volte-se para a direita, e o cele com Yod Vav Re. 10. Cele o norte, volte-se para a esquerda, e o cele com Re Vav Yod. Up, down, east, west, south, north. Estas são 1.14. Estas são as 10 letras. Estas são as 10 Sefirot do nada. Estas são as 10 Sefirot do nada. 1.14. O fôlego de Yahushua HaMashiach glorificado, vivo. Fôlego do fôlego, água do fôlego, fogo da água. Acima, abaixo, leste, oeste, norte, sul. Letter, chapter 2, letter house. É melhor acender a lâmpada da humildade de espírito. É melhor acender a lâmpada da humildade de espírito com eira e com beira, do que ficar o tempo todo amaldiçoando ou condenando a escuridão da pobreza de espírito sem eira e sem beira. 2.1. 22 letras, pavimento, 7 mães, 7 progenituras, 7 duplas e 12 elementares, fundamentais. As 3 progenituras, as 3 mães são Aleph, Mem, Shin, Emesh, ontem à noite, Yerisera, yesterday at night. Seu pavimento é um prato da balança do mérito, um prato da balança da responsabilidade. E o idioma do decreto, a língua do decreto, decidindo entre eles, 3 mães, Aleph, Mem, Shin, Emesh,
ontem à noite, yesterday, yesterday at night. A letra Mem zumbi, a letra Shin Shia e a letra Aleph é o fôlego de ar, decidindo entre elas. O 2.2, 22 letras fundação, 22 letras pavimento, grávias, confecciones, esculpi, permute, pese e transforme, e com elas descreva tudo o que formou e tudo o que será formado. 2.3, 22 letras pavimento, grávias com a verbalização, confeccione-as, esculpi com o fôlego, estabeleça-as na boca, em 5 lugares, Aleph, Het, Re, Ain, Aleph, Het, Re, Ain, na garganta, guturais. Gimel, Yod, Kaf, Kuf, Gimel, Yod, Kaf, Kuf, palatais, no palato, palatais. Dalet, Lamed, Nun, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav. Na língua, linguais. Zain, Samer, Shin, Zain, Samer, Shin, Resh, Tzad, nos dentes, dentais. Bet, Vav, Mem, P, Bet, Vav, Mem, P, nos lábios, labiais. Two point four, 22 letras, pavimento. Coloque-as em um círculo, como um muro, com 231 portões. 231 portões. 231. O círculo oscila para frente e para trás, de um lado para outro. Um signo para isto é. E não existe nada no bem da humildade de espírito superior ao deleite. Oneg. Ain Nun Gimel. Ain Nun Gimel. E não existe nada no mal mais baixo que a praga, lepra. N-E-G-A. N-E-G-A. Nun Gimel Ain. Nun Gimel Ain. Nega. 149. Two point five. Como? How? As? Como? Permute-as, pese-as e transforme-as. A letra Aleph com todas e todas com a letra Aleph. Bet com todas e todas com a letra Bet. Repita-as em um ciclo que existem em 231 portões. Resulta que tudo que é formado, tudo que é verbalizado, emana de um nome. Yahusha, glorificado. De Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 ao 16, e Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Two point six. Forme a substância a partir do caos e faça a inexistência vir à existência. Entalhe grandes pilares do ar, que jamais podem ser agarrados, apalpados. Isto é um sinal, um signo. A letra Aleph com todas, e todas com a letra Aleph. Preveja, transforme e faça tudo que é formado, tudo que é verbalizado. Um nome, Yahusha Hamashiach, Yahusha o Messias glorificado, glorified. Aleph Vav Nun Yod, Aleph Vav Nun Yod. Yahusha, digo, Yod Revav Shin Ain, Yod Revav Shin Ain, Yod Revav Shin Ain.
Um sinal desta virtude, 22 objetos em um único corpo. 22 objetos, as 22 letras do alfabeto hebraico. Chapter 3, letter Gimel, camel. 3.1 Três progenituras, Aleph, Mem, Shin, Emesh, ontem à noite, Yerisera, yesterday at night. Seu pavimento é um prato da balança do mérito, do merecimento, um prato da balança da responsabilidade, e a língua, o idioma do decreto, decidindo entre eles. Três progenitoras, Aleph, Mem, Shin, Emesh, ontem à noite, yesterday at night. Um grande segredo místico, coberto e selado com 6 anéis, e delas emanam o ar, the air, the water and the fire, o ar, a água e o fogo, e delas nascem progenitores, e dos progenitores descendentes, prole. 3.3 Três progenitoras, Aleph, Mem, Shin, Emesh, ontem à noite, Yerisera, yesterday at night. Grávias, esculpi, confeccione-as, permute-as, pese-as e as transforme, e com elas descreva. Três progenitoras, Aleph, Mem, Shin, no universo, no MMG, mercado mundial globalizado. Três mães, Aleph, Mem, Shin, no ano. Três mães, três progenitoras, Aleph, Mem, Shin, na alma, masculino e feminino. 3.4 As três progenitoras, Aleph, Mem, Shin, no universo são o ar, a água e o fogo. The air, the water and the fire. O firmamento foi criado do fogo. A terra, a areia foi criada da água. E o ar, do fôlego, decide entre eles. Três progenitoras, Aleph, Mem, Shin, Emesh, ontem à noite, Yerisera, yesterday at night. As três mães, Aleph, Mem, Shin, no ano são o calor, o frio e o temperado. O calor é criado do fogo, o frio é criado da água, e o temperado do fôlego decide entre eles. 3.6 Três progenitoras, Aleph, Mem, Shin, no corpo, masculino e feminino, são a cabeça, o ventre e o peito, o tórax. A cabeça é criada do fogo, o ventre é criado da água, e o peito, o tórax do fôlego, decide entre eles. Faça a letra Aleph reinar sobre o fôlego, e ligue a ela uma coroa, e combine uma com outra, e com elas forme o ar no MMG, no mercado mundial globalizado, o temperado no ano, e o peito, o tórax no corpo, o masculino com Aleph, Mem, Shin, e o feminino com Aleph, Shin, Mem. 3.8 Faça a letra Mem reinar sobre a água, e ligue a ela uma coroa, e combine uma com outra, e com elas forme a terra, a areia no universo, na superfície do MMG, mercado mundial globalizado, o frio no ano, e o ventre no corpo, o masculino com Mem, Aleph, Shin, e o feminino com Mem, Shin, Aleph. O último versículo, capítulo 3, versículo 9. 3.9 Faça a letra Shin reinar sobre o fogo, e ligue a ela uma coroa, e combine uma com outra, e com elas forme
e com elas forme o firmamento, o céu, no universo, no MMG, mercado mundial globalizado, o calor no ano e a cabeça no corpo, o masculino com Shin, Aleph, Mem, e o feminino com Shin, Mem, Aleph. Estes foram os 3 primeiros capítulos do Sefer Yetzirah, o livro da criação, tendo como prelúdio, como prefácio, o capítulo 1 do livro de Ezequiel.